Sr. Presidente, começo por cumprimentar os membros do Conselho de Administração do Grupo Águas de Portugal, o engenheiro Afonso Lobato Faria e o Dr. Gonçalo Martins Barato, agradecendo-lhes a disponibilidade para estar aqui connosco a partilharem as vossas reflexões sobre o setor de águas e resíduos. Em nosso entender, o objetivo do Governo ao apresentar estas duas propostas de lei, a 123 e a 125, que estamos a abordar e a discutir, o objetivo é único, é abrir o caminho à privatização do setor. Disse a certa altura que se arrepiava quando ouvia falar na privatização, poderá então substituir por entrega aos privados da gestão por via da concessão ou da subconcessão dos serviços de águas e resíduos. Com a proposta 123 dá-se uma maior abertura do sistema dos serviços ao capital privado e com a 125, a proposta da 125, o que se pretende é garantir um tarifário a nível nacional que permita a recuperação integral dos custos, garantindo aos privados que vão gerir esses sistemas um lucro. Portanto, este para nós é o objetivo destas propostas de lei. Na sua intervenção inicial, o Sr. Engenheiro Lobato Faria falou longamente da reestruturação do setor e, obviamente, que nós entendemos que qualquer reestruturação do setor que vá no sentido de prestar um melhor serviço aos cidadãos, no sentido de preservar o recurso para gerações futuras, é uma boa reestruturação. Mas há uma questão que lhe queria colocar e que não abordou de forma direta e gostaria que na sua resposta pudesse abordar de forma direta. Entende que esta reestruturação do setor, no sentido de prestar um melhor serviço aos cidadãos e preservando o recurso, tem que ser obrigatoriamente no sentido de atribuir a gestão do setor aos privados ou considera que no público, mantendo a gestão pública dos serviços de águas e resíduos, é possível assegurar um funcionamento do setor que preste um serviço de qualidade? Porque também falou aqui na necessidade de uma gestão mais profissional. E eu coloco-lhe a mesma questão. A gestão mais profissional ou profissional só existe nas empresas ou nos setores geridos por privados? No setor público isso não existe? Que poderá dizer que as empresas que atualmente são no setor público, quer seja a nível dos municípios, quer seja a nível da administração central, e são geridas, têm gestores, essa gestão desses gestores tornar-se-ia mais profissional, mais adequada aos interesses do país e do serviço que é prestado aos cidadãos, se essa empresa fosse privada e se esses gestores fossem privados. Portanto, esta é uma questão que temos que separar muito bem. Um ponto é a necessidade de os serviços funcionarem de forma a prestarem um serviço adequado aos cidadãos, da melhor qualidade possível, e a outra questão é se é público ou privado. Nós entendemos que deve ser público. Aliás, apresentamos em janeiro uma proposta de um projeto de lei aqui na Assembleia da República que vedava as iniciativas nos serviços, a iniciativa privada nos serviços de águas e resíduos que pudesse ser privada, portanto apenas pública. E esse nosso projeto de lei foi rejeitado uns dias depois na discussão com os votos conjugados do PS, PSD e CDS. No entanto, nós entendemos que a gestão deve ser pública, mas gostava de ouvir a vossa opinião sobre se o serviço prestado só pode ser de qualidade se for privado, e se for público surgirão as tais ineficiências de que se referia, que se somavam os custos de ineficiência aos custos de gestão. Também se mostrou horrorizado pelo facto de haver uma diferença significativa entre os proveitos e os custos nos serviços, na ordem de uma centena de milhões de euros anual. Mas também acrescentou, há uns minutos depois, que a água é um bem essencial e não é um refrigerante. Referiu até um refrigerante em concreto. E eu entenderia que se gerisse uma empresa que produz e comercializa refrigerantes, se mostrasse horrorizado pelo facto dos proveitos serem substancialmente inferiores aos custos e que essa empresa tivesse prejuízos. Mas nós não estamos a falar de uma empresa de refrigerantes, que comercializa refrigerantes. Estamos a falar de uma empresa, como o senhor disse, gera um bem essencial. A água é um bem essencial do qual ninguém pode prescindir. Ninguém pode prescindir deste bem. E, portanto, nós temos setores da nossa sociedade em que os proveitos são inferiores aos custos. Por exemplo, no Serviço Nacional de Saúde, obviamente, que os proveitos são inferiores aos custos e na ordem de milhares de milhões de euros por ano. E como é que isto é custeado? Pelo Orçamento de Estado,
criticou, dizia que quando isto é custeado pelo Orçamento de Estado, surgem problemas. Mas temos inúmeros setores onde os proveitos são inferiores aos custos, ou é do Orçamento de Estado que provém o financiamento desses setores, e o Estado obtém, obviamente, as suas receitas no quadro de uma política fiscal que se pretende que seja adequada e justa. E, portanto, a água, não sendo uma mercadoria qualquer, é um bem essencial, como referiu, e nós concordamos, um bem essencial para a vida e para o desenvolvimento do país, do qual ninguém pode prescindir, não pode ser tratado como se fosse um refrigerante e, portanto, exigir-se que a gestão da água, os proveitos sejam necessariamente inferiores aos custos. Na ótica da gestão de um serviço público, pode o Estado entender que o direito de acesso a esse bem ou a esse serviço é de natureza tal que os proveitos podem ser inferiores aos custos e o financiamento vir do Orçamento de Estado no quadro de uma política fiscal. Relativamente às concessões, a possibilidade de concessões ou subconcessões dos serviços de água e resíduos a privados. Nós temos concessões já existentes em serviços em alguns municípios, por exemplo, no município de Faro, onde eu resido, foi criada uma empresa municipal que tem capitais, não é uma concessão, é uma empresa municipal que tem capitais privados 49% e o que é que o Tribunal de Contas fez uma auditoria à Fagar, que é esta empresa do município de Faro, e concluiu de forma inequívoca que não houve qualquer transferência de risco para o acionista privado e que uma rentabilidade interna, a taxa de rentabilidade interna desse acionista privado atingiu o valor de 14,9% e que esta taxa de rentabilidade, que, repito, não tem qualquer risco para o acionista privado, é garantida pela via do esforço do parceiro público, neste caso a Câmara, ou por via de consumidores, ou por ambos, diz o Tribunal de Contas. E este é um exemplo, e com certeza conhecerá este relatório do Tribunal, esta auditoria do Tribunal de Contas relativamente à FAGA, haverá muitos exemplos por esse país fora, onde se garante aos privados uma taxa de rentabilidade interna muito elevada, sem qualquer risco. E o que nós prevemos que, com estes objetivos do Governo de entregar as concessões ou subconcessões de água, serviços de água e resíduos, é que se vá por este caminho de garantir aos privados, sem qualquer risco, uma renda muito elevada, à custa do Estado, estou quase a terminar, Sr. Presidente, e à custa dos cidadãos. E, portanto, gostaria de terminar dizendo, e podia também agradecer o seu comentário, se entende que a água e os serviços da água são um negócio e que a água pode ser tratada como uma mercadoria como outra qualquer, que é objeto de transação no mercado, que deve ter um objeto de ser gerida na ótica da obtenção de lucro e não na ótica da prestação de um serviço público. Obrigado. Presidente, relativamente à intervenção que ocorreu agora, não quero pronunciar sobre o conteúdo, mas apenas dizer que foi estabilizada que nesta Comissão, que estas audições tinham uma ronda de intervenções. Na realidade, o Sr. Deputado António Leitão Amaro, utilizando a figura de interpelação à mesa, não emite sequer opinião sobre o que disse. Pode pedir para distribuir o documento, mas não se limitou a fazer isso. Ao Sr. Deputado, não me interrompa, eu ouvi-o, apesar de estar a utilizar abusivamente a figura de interpelação à mesa, eu ouvi-o sem interromper. Portanto, podia fazer a entrega, a pedido de distribuição do documento, mas não se limitou a fazer isso. Emitiu considerandos. Portanto, e acho que temos que respeitar aquilo que foi aqui acordado, que há, depois da intervenção inicial dos nossos convidados, há uma ronda de intervenções por todos os grupos parlamentares e ficarmos por aquilo que ficou acordado.